O Congresso Nacional aprovou hoje um projeto de resolução, não foi hoje, aprovou um projeto de resolução com mecanismos que aumentam a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. Mas no meio do caminho puseram umas brechas. E nessas brechas eles pretendem esconder quem são os padrinhos de tais emendas. O projeto foi aprovado por 361 votos favoráveis e 33 contrários na Câmara, e 64 a favor e 3 contra no Senado. Contrários a esse projeto, que tem essa brecha, embora tenha um mecanismo de transparência e rastreabilidade, 2 partidos, o Novo e o PSOL. O texto agora vai para promulgação. A proposta tem a brecha para esconder quem são os padrinhos das emendas. Olha como é que é o negócio. Os líderes dos partidos vão assinar as indicações feitas por parlamentares através das bancadas, mas sem identificar quem são os autores das solicitações desses recursos. Vai adiantar, Claré? Vai dar mais transparência? Ou é só para inglês ver esse negócio de transparência e rastreabilidade? Pois é, Paulo. A gente, quando fala em transparência, né, quando a gente fala em liberalismo, liberdade, a gente pensa nos direitos individuais, mas a gente pensa também na limitação do poder estatal. Se você não tem transparência em qualquer informação estatal, você está fortalecendo o Estado e você está enfraquecendo o cidadão, aquele cidadão enquanto indivíduo. Então, a gente... Paulo, sobre emenda, você sabe meu posicionamento, sou contra emenda parlamentar. Tem gente aí falando, mas é bom. Não é bom, não. Não é bom. Não venham com essa. Emenda parlamentar, para mim, é ferramenta para a reeleição. É a única finalidade. Porque o executivo, seja ele o executivo de Minas Gerais, que é liberal, seja ele o executivo federal, seja o executivo municipal, o que for, ele enxerga floresta. Muitas vezes o parlamentar enxerga a árvore. E não tem nada de errado nisso, mas ele está muito mais preocupado ali com o, vamos chamar, curral eleitoral dele, né? Então, na verdade, Paulo, quando você tem qualquer forma de tirar o orçamento de quem vê o todo, isso é muito negativo para a população de uma forma geral. É triste, viu? Eu quero garantir transparência e rastreabilidade. Todo recurso público não precisaria dessa garantia, porque isso é uma obrigação. Se o dinheiro não lhe pertence, e se você é gestor do dinheiro do outro, porque o dinheiro que chamam de dinheiro público não existe, ali estão gestores que foram colocados para responder ou como prepostos das ações da sociedade. Garantir transparência e rastreabilidade não parece conversa mole para boi dormir? Chega a ser patético, né? Mas vamos lembrar, vamos ter que dar um passo atrás para a nossa audiência entender bem. Essa história toda começou, né, a partir dessas emendas todas, emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de partido, tinha emenda para todo lado. E todas elas, o formato que era anterior, todas elas, você não tinha detalhado quem que era o parlamentar que pedia, não tinha detalhado como que, para onde iria, como que era gastado. Não tinha, Paulo, olha que coisa maluca, não tinha nem o que a gente, em contabilidade, qualquer pequeno empresário sabe, não tinha nem o chamado regime de caixa, que era a entrada e saída do dinheiro. Ou seja, era uma terra de ninguém. Aí precisou ouvir o STF, precisou ouvir o ministro Flávio Dino, olha só, Flávio Dino, que é o ministro que numa canetada retirou do orçamento federal, retirou das despesas do orçamento federal todo o custo com o combate aos incêndios. Como se isso, Paulo, na prática, ajudasse a melhorar o caixa do governo, fosse resolver em alguma medida o rombo fiscal. Mas não é, só aquelas medidas matemáticas, né, que a gente fala. É o me engana que eu gosto. Mas teve que vir o Flávio Dino com esse tipo de pensamento, imaginem, para poder botar alguma ordem nesta cozinha. Aí ele foi e brecou tudo, não deixou passar nada.
mais de 5 bilhões de reais nessas tais emendas ficaram represadas. Aí o Congresso se mexeu e, em primeiro lugar, diziam que não tinha jeito de identificar, eles não tinham como, né, mostrar todos os detalhes que o ministro queria, e é o que você falou, como que não tem? O dinheiro está aí, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da população, você tem que botar nome, CPF, endereço, telefone, da onde está indo, para quem está indo, como que essa pessoa está gastando. É óbvio que tem que fazer isso. Esses meses todos, eles ficaram nessa discussão, acertaram um formato com o Flávio Dino, fizeram um acordão entre eles, mas na hora de votar, lá no final, aos 49 do segundo tempo, meteram um parágrafozinho lá para encontrar uma brecha, que é essa, Paulo, que você acabou de mostrar para a gente, que é as emendas de comissões, que não precisam ser identificadas. Então, basta o parlamentar não usar a própria emenda, mas ir através de uma comissão, que ele vai continuar dando este aplique em todo mundo. Quando o PSOL e o Partido Novo, Paulo, quando esses caminham juntos em alguma causa, é porque ela está correta. Isso é verdade. É bom lembrar aos senhores parlamentares que nos acompanham que não há nenhum trabalho da destruição da função do parlamentar quando a gente fala isso. O que nós queremos é que a função do parlamentar tenha a lisura adequada para que todos aqueles que financiam a vida do parlamentar, porque o parlamentar é mantido com o dinheiro do imposto do cidadão, que do mais pobre, aliás, que paga até mais do que as outras classes mais favorecidas, do mais pobre ao mais rico, contribuem para o salário dos senhores parlamentares. Então, quando a gente fala que é preciso lisura, transparência, não é a criminalização da função parlamentar, é a aprimoração dessa função. Aliás, se o parlamentar é um parlamentar sério, se ele é envolvido num processo de seriedade na sua função, ele deveria exigir que todo aquele movimento feito em favor do cidadão e usando o dinheiro do pagador de impostos fosse transparente, aberto, sem nenhum critério de sigilo ou emendas que passam por debaixo do tapete e outras questões que vêm por aí. Mas parece que essa não é a preocupação de boa parte dos parlamentares. Até porque, além de ter salários bastante altos para a média do padrão da população, ainda se beneficiam, se locupletam desse dinheiro que está correndo por baixo do tapete que ninguém sabe quem é.